Agora, se ele é um cliente chato mesmo, é psicológico, é um cara que tem problema, qual que é a saída? Arranja um fornecedor substituto para ele. Isso aprendi com o seu Guilherme Ribeiro, grande empresário da área de exportação de café, e eu aprendia muito com ele. Eu era mais jovem, ele tinha a idade dos meus pais, e eu informatizei a exportadora dele, então muitas vezes eu tinha a oportunidade de bater um papo com o seu Guilherme Ribeiro. E ele ensinava a falar, às vezes tem cliente, né, que exportando café, tem cliente que não dá, que é chato, que não paga, que isso, que aquilo. O que a gente precisa aí, arranjar um outro fornecedor para ele, ir arranjando, e aí você não está traindo ninguém, simplesmente ele vai ficar satisfeito e te deixa livre. Então, o ponto é, se tem solução, primeiro busca a solução para o teu cliente insatisfeito. É ouro. Anota aí. Testa para você ver. Cliente insatisfeito que você consegue converter vira cliente abridor. Ele passa a te indicar, ele é abridor de portas. Ele vira um cliente que ele chama cliente missionário. Um cliente que é satisfeito e vai falar bem de você. Alternativa B. Não, o cliente tem algum problema psicológico mesmo. Ele reclama porque é um reclamão, tem algum traço lá, algum problema na infância dele. Leva ele para fora, sem expulsá-lo. Presta o serviço de arranjar um fornecedor que ele queira, um fornecedor que ele ache melhor que você. Pronto. Pode ser que com o tempo ele descubra que você era bom e que volte com uma outra postura. Mas não deixa ele reclamando à beira da estrada sem atenção. Isso dá prejuízo. E não custa. Você tem, como empresa, como negócio, você precisa ser eficiente na comunicação, principalmente com o seu cliente que já é cliente. E, a partir desse cliente, você se comunicar com o mercado e se tornar atrativo para novos clientes, que a gente chama de leads, que é atrair clientes, baixar o custo, né, o CAC, o custo de aquisição de novos clientes e fazer o seu negócio prosperar e crescer. Então, resumindo, na live de hoje, a gente aproveitou o exemplo, a história da Copa, do aumento do faturamento, do aumento da lucratividade, do aumento dos resultados da FIFA, que, fechando o ciclo dessa Copa desse ano e já projetando a Copa de um século, né, de jogos de futebol de FIFA, né? Primeira Copa foi em 2030, no Uruguai. Eu tive a oportunidade de passar, pelo menos, onde hoje é o parque do primeiro jogo né, mundial de Copa, então, centenário, né? Parque Centenário. E então, em 100 anos, o negócio prosperou, cresceu, aumentou a lucratividade, aumentou a abrangência, trouxe um monte de efeitos colaterais positivos. Isso acontece com futebol, isso acontece com Wimbledon, isso acontece com tênis, isso pode acontecer com a sua empresa e não precisa ser por acaso. Isso pode acontecer com a sua empresa, seja ela pequena. Vou contar 3 casos pequenos em que, né, a família da minha esposa é de Monte Sião. E de forma até a gente tem até um orgulho assim de sangue, né? É a família da minha esposa, mas a loja do Plácido, né, que era o avô da minha esposa, é o estabelecimento comercial mais antigo da cidade. Tem mais de 100 anos. Então, a Associação Comercial de Monte Sião, né, tem lá seu Plácido Bernardi, que foi o fundador, começou como tropeiro, estabeleceu seu armazém, continua na mesma esquina, no mesmo local, não se modernizou, hoje nem é um local de grande lucratividade para os negócios da família, mas está lá estabelecido historicamente, até acho que o imóvel é tombado e tudo mais, faz parte da história. Um outro caso muito interessante, semana passada foi feriado em São Paulo, eu fui para o sul de Minas, onde a gente tem fazenda, né,
eu fui para Poços de Caldas, na Saldanha Machado, e almocei num restaurante bacana, o Mirante, né? Um restaurante especialista em trutas.